Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Beleza, tá? Primeira coisa, tá, pessoal? Vamos entender o seguinte, né? Crase não é um acento. Começa por aí, tá? Tem gente que diz assim, que vai o acento crase, né? Não, crase não é acento, tá? Lembra que quando a gente fala em acento gráfico, a gente fala disso lá na parte de acentuação, né? Mas só para retomar rapidinho. Quando a gente fala em acento gráfico, nós temos só três sinais, tá? Três acentos, na verdade, não são sinais, né? Três acentos gráficos, né? Que é o acento, tá? Circunflexo, tá? Que é o chapeuzinho do vovô, que a gente brinca, né? Tá? O acento agudo, tá? E esse carinha aqui, ó, que não é o acento crase, né? Isso aqui é o acento grave, que a gente chama, né? Acento grave. Então, grave, o agudo e o circunflexo, tá? Circunflexo. Então, quando a gente fala em acento gráfico, só existem esses três, tá? O resto tudo, gente, é sinal, né? Então, lembra que o tio, por exemplo, não é um acento gráfico. O tio é um sinal de nasalização, né? Ele não marca, por exemplo, sílaba tônica, ele não serve para isso. Tudo bem que, às vezes, coincidentemente, ele recai, tipo na palavra mãe. A palavra mãe só tem uma sílaba, né? Então, não é que aquele tio está marcando a sílaba tônica, ele não marca a sílaba tônica. Ele marca nasalização, pronúncia nasal. Tá? Então, tomem cuidado que acento a gente só tem esses três na língua portuguesa. O resto tudo é sinal. Né? O cedilha, por exemplo, é um sinal. O apóstrofo, né, que a gente brinca, que é a vírgula voadora, é um sinal. Tá? Então, são sinais. Né? Tá? Acentos, nós só temos esses três aqui. E aí, no caso, vem a questão do acento grave, né? Porque o acento grave, gente, muito antigamente mesmo, tá? Se vocês pegarem, sei lá, a primeira edição do Dom Casmurro, por exemplo, ou qualquer outro livro, assim, tá? Lá da época, se vocês pegarem ali Realismo, né, que é uma escola literária, ou às vezes antes, tá? Quando o escritor escrevia, por exemplo, a palavra cafezinho, aparecia cafezinho com dois acentos. Aparecia o acento agudo no E, né, do café, e aparecia o acento grave, tá, no I, no cafezinho. Por quê? Porque o acento grave ele marcava o que eles chamavam de segunda sílaba mais forte. Né? Olha a viagem. Então, se hoje a gente já não gosta muito de acentuação, imagina naquela época, né, que a gente tinha dois acentos, às vezes, na mesma palavra. Ainda bem que hoje não tem mais isso, né? Tá? Hoje não tem mais isso. Hoje, o acento grave ele só serve para uma coisa, tá? Para marcar um fenômeno que nós chamamos de crase. Porque a crase vem lá de um termo grego, né, pessoal? Eu não sei falar grego, tá? Mas enfim, vem lá de um termo grego, que é o termo crasis, né? Se escreve com K até, tá? Que significa isso aqui, ó, fusão. Fusão. Fusão ou mescla, tá? Então, por que que é fusão ou mescla? E aí, isso que a gente tem que cuidar, tá? Vocês vão ver assim, ó, que o primeiro caso, que é o mais utilizado, depois a gente vai encher de exemplos, tá, pessoal? É esse aqui, né? Que é quando eu tenho a preposição a mais o artigo a. Beleza. Só que não é só isso. Essa fusão, tá? Que nós chamamos de crase, ela vai ser isso aqui, ó. Vamos lá. A mais A mais A, vou colocar em todos A mais A, tá? E aí a gente vai mudando algumas coisas aqui agora. Olha só, o clássico é esse primeiro aqui, né? Que é a união da preposição a mais o artigo a. Aí da união da preposição a mais o artigo a surge o azinho fraseado, tá? Mas também pode ser, ó, segundo caso, a união da preposição a mais o azinho inicial de um pronome demonstrativo, como aquele, aquela, aquele, aquela, aquilo, etc. E daí dessa mescla, dessa união, vai surgir um aquele, aquela, aquilo fraseado. Então, percebam que aqui já começa a cair a máscara, né? Por quê? Porque a gente aprende assim, a crase só aparece com termo feminino. Vamos lá, tá, em 99% dos casos isso é verdade. Mas percebam que eu dei um exemplo de um pronome demonstrativo masculino ali para vocês, que é o aquele, ó. E o aquele pode aparecer craseado, tá?
Então, só que para ele aparecer craseado, eu tenho que ter a união da preposição a mais o aquele craseadinho, tá? Mais o aquele craseadinho é boa, né? Mais o aquele que vai dar o aquele craseadinho. Bom, e o terceiro caso é a união da preposição a mais o azinho inicial do pronome relativo a qual. Na verdade, a qual no singular ou as quais no plural, tá, gente? E aí, dessa união, nós teremos, por exemplo, o a qual craseadinho. Deixa eu melhorar meu acento grave. Melhorou muito, mas enfim, tá? Então, olha só, o que que é crase? Crase é a mescla de uma preposição a mais um azinho. Esse segundo azinho pode ser um artigo, pode ser o azinho inicial de um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, e pode ser o azinho inicial do pronome relativo a qual ou as quais, tá? Então, são esses os casos que a gente vai ter de crase. Então, percebam, por isso que a gente chama de crase, né? Porque crase é uma fusão de dois as, sempre de dois as. Só que, normalmente, o pessoal fica só no primeiro caso, né? Tá? Mas pode aparecer aqui no segundo caso B ou no caso C, tá? Muito bem. Então, uma coisa que é de extrema importância, antes de vocês pensarem assim, ó, porque normalmente, vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Normalmente, como é que isso aqui aparece na prática? Aparece normalmente nas questões de lacuna, né? Eles nos trazem uma lacuninha em branco ali no meio do texto, ou não, né? 3, 4 lacunas em branco, e aí vem a questão, e aí com as possibilidades de preenchimento daquelas lacunas, né? A craseado, A sem crase, às vezes eles colocam um A com H, né, do verbo haver, tá? Então eles já mesclam um pouquinho isso também. Então, se eu for ter que analisar, né, o preenchimento da lacuna, eu tenho que ver se de fato ali tá o verbo ou o nome pede a preposição. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, é analisar justamente isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos destacar aqui, ó. Preposição, preposição, preposição. Então, a primeira coisa que a gente faz é analisar se de fato o nome ou o verbo pede ou não a preposição a. Se ele não pedir a preposição a, esqueçam crase. Esqueçam crase. Eu só posso utilizar crase em qualquer um desses casos que a gente viu, se o verbo ou se o nome pedir a preposição a. Se ele não pedir a preposição a, esqueça. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora na prática, tá? Com vários exemplos, tá? Mas vamos lá, olha só vou pegar um primeiro qualquer aqui, depois a gente vai para esses que eu já separei aqui para a gente ir fazendo. Ah, desculpa, gente, não dei o tempinho para vocês tirarem print no background. Eu já ia te falar, volta lá. Mas me passei. Deu, gente, foi. Vamos lá. Olha só, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá. Antes da gente partir para esses exemplos aqui, tá? Olha só, eu já deixei separado para que a gente possa analisar bem essas coisas assim, A mais A, A mais A, A mais A, para que vocês consigam ver bem isso, tá? Mas antes, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um outro exemplo, tá? Ó, dei o presente. Tadã. Colocar menina. Vou colocar menina já. Feminina, tá? Olha aqui. Então, dei o presente, tarará, menina, tá? Vamos lá. Aqui embaixo, aí sim, vamos colocar o masculino. Ó. Presente, dei o presente, tarará, menino, tá? Muito bem. Olha só, gente. Vamos lá, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, olha o verbo que a gente está utilizando, né? Verbo dar, tá? Então, percebam que isso aqui também segue sendo análise sintática, né? Tudo é análise sintática aqui. Quem é que deu o presente? Eu, sujeito da oração, né? Beleza. Agora, dei o quê? O presente. Percebam que o presente é o nosso objeto direto, olha aqui. Nada mudou, né? Complemento do verbo dar, não vem precedido por preposição. Isso é um objeto direto. Show de bola. Mesma coisa aqui embaixo, tá? Nós temos aqui um objeto direto. Tá, agora olha que legal, né? Complemento verbal não preposicionado. Nesse caso aqui, quem dá algo a alguém.
Ah, Dani, mas eu não poderia utilizar o para? Poderia utilizar a preposição para, sem problema, tá? Mas eu quero utilizar a preposição a, até porque vai ser a preposição que eles vão utilizar na hora da prova, né? Então vamos lá, ó. Quem dá algo a alguém. Então percebam que pela regência do verbo, eu vou trocar até a cor aqui, peraí. Vamos pegar um roxinho, olha aqui. Pela regência do verbo, quem dá algo a alguém. O que que surgiu aqui, gente? A preposição a, certo? Da mesma forma aqui embaixo, porque quem pede a preposição é o verbo, né? Então tá aqui, ó, tá? Quem dá algo a alguém. Então eu tenho a preposição a, beleza. Qual é o artigo que eu utilizo diante de um termo feminino, como menina? Tá? Eu digo o menina? Não, eu digo a menina. Então, vai pedir o artigo a. Olha que legal. Aí eu tenho a preposição a mais o artigo a. Tá? Da mesma forma, aqui embaixo, olha só. Dei o presente a tarará, menino, né? Quem dá algo a alguém. Muito bem. Então, menino, tá? É um termo masculino. Antes dele, eu utilizo o artigo o. Olha aqui, ó. Tá? Da união da preposição a mais artigo o, surge quem? Surge o ao, né? Então, por isso que eu tenho. Dei o presente ao menino, tá? Da mesma forma que eu tenho ali embaixo, em cima eu tenho dei o presente a menina. Então eu tenho a preposição e a artigo. Só que imagina, pessoal, e antigamente, de novo, tá? Muito, muito, muito antigamente era assim. Olha que coisa horrível. Dei o presente a menina. Tinha que colocar assim, por quê? Porque marcava a preposição e o artigo, para mostrar que tem duas coisas ali. Mas aí surge o nosso fenômeno lindo maravilhoso, né, chamado crase. Tá aqui, ó. Não, não, não. A gente tem como marcar essas duas coisas de uma forma só, que é o azinho craseado. Dei o presente a menino. E é justamente isso aqui que mostra aquela lógica da substituição que muitas pessoas fazem de, bah, quando eu estou na dúvida, se antes daquele termo feminino vai ou não o craseado, o que que eu faço? Tiro o feminino e coloco um masculino. Se o a se transformar em ao, é porque vai crase. É essa lógica. Vocês viram ali, ó, que eu já coloquei as duas, menino e menino, já fui trabalhando com as duas. Mas vocês viram que no caso do menino, não é a, é ao, né? Por quê? Porque eu tenho preposição e artigo. Se eu tenho preposição e artigo para o menino, é porque para a menina eu também vou ter preposição mais artigo. Por isso que esse macete é um dos melhores macetes que tem assim, em termos de crase, né? Tu tira o termo feminino, coloca o masculino. Se o a se transformar em ao, vai crase, tá? Então, a explicação do macete é essa aí, tá, gente? É uma coisa lógica, né? Eu tinha, vamos lá, eu tinha preposição e artigo, tá? Para um termo feminino, eu vou ter preposição e artigo para um termo masculino. E preposição e artigo para o masculino é a mais o que vira ao. Então, fica mais fácil a gente, né, ver se vai ou não vai crase assim. Qual é o problema da substituição tão somente, tá? Da gente só decorar a substituição? Porque, vamos lá, tem particularidades, óbvio, nós vamos ver as particularidades. Tem casos facultativos, tá? Então, tem casos, por exemplo, que a gente pode ou não utilizar a crase, né? Vai ser uma opção. E a gente vai ver também como é que a gente, qual é a lógica disso, tá? Mas vamos pegar também um macete ali para ver de uma maneira mais objetiva para vocês na hora da prova, tá? Mas a lógica é sempre essa, gente. Primeira coisa que vocês têm que olhar. Pede preposição a? Pede, beleza. Então agora a gente começa a conversar sobre a classe, tá? Ah, não pede preposição a. Beleza, ó. Segue a vida, esquece crase, tá? Tem que pedir preposição a, porque vocês viram ali, ó, em todos os casos, né? Eu mostrei para vocês ali, ó, em todos os casos em que aparecer crase, tem preposição a. Sempre, 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 sem exceção. Tá, gente? Então vamos lá, olha só, seguindo aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer exatamente o que eu estava fazendo nesse exemplo aqui, tá? Vamos pegar os outros, peraí que eu perdi meu mouse. Putz, tem que dar uma arriscada em algum lugar aqui. Agora achei. Beleza. Vamos só apagar aquilo ali que ficou feio. Não gostei. Aí, olha aqui, ó. Vamos lá, então. Cheguei cedo, tarará, sala de reunião, tá? Vamos lá. Então, olha só, gente. Quem chega a algum lugar, tá? Aliás, tomem cuidado com isso, né? Velha regência, né? O que que as pessoas gostam de utilizar? Cheguei em casa.
Cheguei em casa. Não, é cheguei a casa. Ai, Dani, que horrível. Eu sei. Eu tô falando norma padrão da língua portuguesa, tá, gente? Quem chega, chega a algum lugar, tá? Não em. Tomem cuidado, tá? Tá errada a preposição em aqui. Mas eu sei, tá, vamos lá. Tá errado, né? Vamos lá. Norma cultíssima da língua portuguesa, tá? No dia a dia não vai sair corrigindo a pessoa que fala isso, né? Ai, cheguei em casa, amor. Não, não, chegou a casa, desgraçado. Vai aprender. É, não, pelo amor de Deus, né, gente? Tá, não vamos fazer isso. Tá, deixa a pessoa falar, cheguei em casa, tá? Cheguei, né, no trabalho, né? Cheguei ao trabalho, não é no trabalho. Tudo bem, deixa assim. Então vamos lá. Cheguei cedo, quem chega, chega a algum lugar. Olha aqui, olha que coisa linda, quem é que surgiu aqui? Preposição, né? Preposição a. Sala de reunião. Qual é o artigo que eu utilizo antes da palavra sala? O artigo a. Olha que legal. Então, da união da preposição a mais o artigo a, vai surgir, olha que legal, o azinho caseado. Por isso que eu cheguei à sala de reunião. Ah, claro, né, gente? É só isso aqui, tá? Por favor, né? Eu estou colocando todos ali bonitinho para que vocês vejam de onde é que está saindo a crase. Tá? Então, a crase está saindo justamente da preposição a mais o artigo a aqui, tá bom? Então, tomem cuidado. Vamos lá. Segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos assim: ó, pediram, tarará, jovem, que comparecesse, tarará, secretaria. Tá. Agora, vamos lá. Nós temos a palavra jovem, né? Olha que interessante. Tá? Vamos lá. Temos a palavra jovem. A gente sabe que jovem, né? O substantivo, o termo substantivado, ele seria um substantivo comum de dois gêneros, né? Por quê? Porque eu posso falar o jovem e eu posso falar a jovem, certo? Então, vamos partir do pressuposto que, pelo contexto, mostraram que estávamos falando de uma moça jovem, tá? Então, seria o artigo a, tá? Mas lembrando que pode ser também o artigo o, tá? Então, vamos lá. Ó, quem pede, pede algo que é o comparecesse, né, a alguém. Opa, então, peraí, é de algo a alguém. Jovem seria o nosso alguém aqui. Então, eu vou pedir algo a alguém. Olha que legal. Preposição a. Vamos de novo, aqui no texto, vamos imaginar, o texto mostrava para a gente que essa jovem era a Angelina Jolie, tá? E já não está mais tão jovem, mas é a Angelina Jolie, né, pessoal? Tá? Então, ó, vamos lá. Imagina então que essa jovem era a Angelina Jolie. Então pediram, né? Ó, a jovem, nosso artigo aqui, porque está falando da Angelina. Da união da preposição a mais o artigo a, surge quem? Surge o nosso azinho traseado, ó. Então pediram a jovem que comparecesse, tá? Dani, e se fosse o Brad agora, né? Já que eu falei da Angelina Jolie, vamos pensar que o nosso jovem é o Brad, né? O Brad Pitt, tá? Vamos lá, gente. Aqui seria mais barbado ainda, né? Pediram ao jovem, ó, porque daí seria a preposição a mais o artigo o, tá? Muito bem. Que comparecesse à secretaria. Opa, peraí. Quem comparece, comparece a algum lugar. Opa, mais uma vez a preposição a. Secretaria é um termo feminino. Pede o artigo a. Da união da preposição a mais o artigo a, surge o nosso azinho fraseado. Está ali. Que comparecesse à secretaria. Quer fazer o macetezinho, aquele lá do termo masculino? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos tirar a secretaria e vamos colocar evento. Evento. Gente, isso aqui é outra coisa, tá? Que o pessoal fica com muito medo na hora da substituição. Diz assim, ó, bah, eu tenho que trocar aquele termo feminino por um masculino. Ai, mas tem que pertencer ao mesmo campo semântico. Não precisa, tá? Tipo, o cara pensa assim, né? Ah, tinha menina, vou colocar menino. Tinha mulher, vou colocar homem. Tinha, né, que nem aqui, secretaria, tá? Vou colocar espaço, né? Não precisa ser necessariamente o mesmo campo semântico, só tem que ser um termo masculino. Claro que a gente tenta utilizar do mesmo campo semântico porque fica mais fácil a visualização, tá? Mas não precisa, pode ser qualquer termo masculino, é só isso que a gente quer, tá? Então, né,
vamos lá, show, por exemplo, né? Ah, quero tirar a secretaria e colocar show. Ah, mas show não é a mesma coisa que secretaria, mas é óbvio que não é. Mas eu não quero que seja. Eu só quero um termo masculino, quero ver se faz sentido. Só isso, tá? Então, né, se vocês conseguirem colocar uma palavrinha de um campo semântico próximo, não precisa ser idêntico, mas próximo, melhor, fica mais fácil, fica melhor para o ouvido. Agora, não tendo isso, não te preocupa, é termo masculino e deu, tá? Só isso. Então vamos lá, tirei secretaria. Olha só, quem comparece, comparece a algum lugar, certo? Mais uma vez pediu a preposição a. Só que agora evento é um termo masculino, né? Aí pede o artigo o. Olha aqui que legal. Que comparecesse ao evento. Então, esse azinho aqui, quando eu tirei secretaria, termo feminino, coloquei o termo masculino, se transformou em ao. Quando a se transforma em ao, é porque esse azinho é craseado. Tá ali, tá? Mesma lógica ali do dei o presente à menina e ao menino que a gente viu antes, tá? Fiz alusão, ó, agora a diferença é que a regência aqui não é uma regência verbal, é o que a gente chama de regência nominal. Por quê? Porque agora não é o verbo que pede a preposição, é o nome, porque a alusão é um substantivo. Só que a alusão pede preposição, porque quem faz alusão a alguma coisa. Olha que interessante, tá, gente? Então, em função da regência, que não é necessariamente verbal, tá? É aquilo que eu falei para vocês. Eu não tenho que analisar só se o verbo pede preposição, é o verbo ou o nome. Se tem algum termo ali que pede a preposição a, tu tem que, opa, peraí, vamos analisar com calma isso. Ah, não pediu a preposição a, segue a vida, não tem crase, tá? Então, fiz alusão, quem faz alusão a alguma coisa, nós temos aqui a preposition, né? Preposição a. E agora, olha que interessante. Eu tenho aqui a palavra crianças, né? Crianças é um termo masculino, feminino, plural. Mas é feminino? É feminino. Tá, qual é o artigo que eu utilizo diante de crianças? É o artigo as. Olha que legal. A união da preposição a mais o artigo as, surge quem? Surge o as. Trazedinho. Tá aqui, ó. Então, fiz alusão às crianças, tá? Essa aqui, vamos explorar uma outra coisa também. Vamos fazer o seguinte, olha só, tá? Eu poderia ter isso aqui só, gente. Vou puxar uma setinha, tá? Eu poderia ter isso aqui só. Fiz alusão, fiz alusão a crianças. Tá? Será que eu poderia ter isso aqui? Poderia, tá? Poderia. Qual é a diferença, tá? Bom, primeiramente, ó, já guardem isso, porque isso aqui é regra, tá? Já guardem isso aqui. Ó, sempre que o azinho, ó, vamos fazer uma brincadeirinha, tá? Aparecer no singular, tá? Ou seja, o azinho sozinho, não é as, é a, né? Sempre que o azinho aparecer no singular e a palavrinha que aparecer aqui depois vier no plural, não vai crase. Nunca, 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 tá? Então, se eu tiver um azinho no singular e o termo que aparecer depois for um termo no plural, não vai crase, tá? Não vai crase. Agora, Dani. O que é, Denise? Estava escrevendo agora para te perguntar, daí eu fiquei confusa, porque a criança tá no plural, né? Isso, aham. Plural, né? Isso, perfeito. Pode falar, Denise. Aí não vai crase. Isso, é. Se o teu azinho Tá no tiver. Isso, se o azinho tiver no singular e a palavra depois dele tiver no plural, não vai crase. Não vai crase, de forma alguma. Tá, obrigada. Tá, capaz. Por que, Denise? Olha só, por que que não vai? Porque isso aqui é só uma preposição. Eu não tenho o artigo antes de crianças agora. Essa que é a grande diferença. Se eu colocar o artigo as diante de crianças, aí eu sou obrigado a utilizar a preposição a mais artigo as, aí eu sou obrigado a utilizar a crase. Agora aqui não. Por quê? Porque tem uma diferença de sentido. Aquela primeira frase, quando eu digo fiz alusão às crianças, percebe que a gente está utilizando o artigo, né? Se eu estou utilizando o artigo, é porque eu sei quais são as crianças, eu estou determinando as crianças. Agora, quando eu falo assim, ó, fiz alusão a crianças, é que a pessoa fez alusão a quais crianças? Não sei.
ela fez alusão a crianças, mas ela não fez alusão a homens, ela não fez né, alusão a, né, sei lá, outros indivíduos, não, ela fez alusão a crianças, que são crianças que eu não estou determinando porque eu não tenho o artigo. Ah, Então, tem diferença de sentido, entendeu? uhum. Tá? Mas assim, para a questão da crase, Lenine, só pensa assim, ó, se o a tiver no singular e depois aparecer um termo no plural, não vai crase, tá? Não vai crase de forma alguma. Tem um macete, eu não sei de quem é, eu sei que o Andrezão usa muito, né? Eu dividia uns cursos com ele, na época lá de outros cursinhos, teve um cursinho ali que não tem mais hoje e tal, e eu dividia o português com ele. E aí uma vez a gente estava conversando, assim, tipo, sobre macetes e coisas assim, em geral. E aí a gente tava falando da crase, e aí teve uma que ele falou lá que eu esqueci, e teve outra que ele comentou que eu achei muito legal que ele usa, que é ele diz assim, eu não sei se é dele, né, mas eu sei que ele usa, né, ele diz, singular, palavra plural, crase nem a pau. Eu achei maravilhoso, né? Então, que ele diz singular, aí depois palavra plural, ou seja, o que vem depois, né? Palavra plural, crase nem a pau. Ou seja, a gente não vai utilizar crase de forma alguma quando o nosso azinho tiver singular e depois aparecer um termo no plural. Eu acho bem legal, bem interessante, ajuda, né? É um macetezinho bom. E isso aí aparece bastante em prova até, tá, gente? Então tem que ficar ligado nisso, né? E depois, olha aqui, ó, tarará, Grécia, ano passado, tá? Bom, vamos lá. Aqui tem aquele outro caso especial, né? Já vamos até marcar, que é Grécia, né? Grécia é especial? Não, na verdade são os nomes de lugar, também conhecidos por topônimos, tá? Topônimos, tá? Então, gente, vamos lá. Aí é um macete do Evanildo Bechara, que ele dizia assim, né? Quem vai a e volta da crase a, né? Então, um macetezinho, quem vai a, volta da crase a. Agora, quem vai a e volta de crase para quê? Tá? Não vai. Então, olha só. Vamos entender esse macete do Evanildo Bechara, né? Tá? Quem vai A e volta da, crase A, quem vai A e volta D, crase para quê? Vamos imaginar que a frase fosse fui a Porto Alegre no ano passado. Aí eu tô na dúvida se esse a Porto Alegre é craseado ou não. Tá. Aí eu coloco no macetezinho. Eu digo assim, ó, eu vou a Porto Alegre, mas eu volto de Porto Alegre. Eu não falo volto da Porto Alegre, eu volto de Porto Alegre. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Ou seja, nesse caso, do fui a Porto Alegre semana passada, não iria crase, tá, pessoal? Não iria crase. Mas, vamos lá. Se eu falasse a Grécia, né? Vamos lá. Fui à Grécia ano passado. Eu diria fui à Grécia e voltei da Grécia. A gente não fala voltei de Grécia, né? É voltei da Grécia. Ou seja, se eu volto da, crase a. Só aí a gente já mataria a questão com esse macetezinho do Evanildo Bechara, tá? Mas só para a gente perceber de novo. Olha que legal. Verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. Preposição a. Grécia, vamos lá. Antes de Grécia, a gente utiliza o artigo a. Olha aqui, ó. Da união da preposição a mais o artigo a. Surge o azinho craseado, tá? Dani, mas na hora da prova, se aparecer um nome de um lugar, eu faço o macetezinho do Bechara? Faz. Só vai ter que cuidar com uma outra particularidade que é óbvio que sempre tem, né? Que eu já vou passar aqui para vocês, tá? Então, na sequência a gente já passa. Então, tem particularidade sim, tá? Mas a maioria dos casos dá certo. Só tem que cuidar para